nós vamos abordar, a partir dos fundamentos da psicanálise, da teoria do Sigmund Freud, algumas discussões que envolvem o esporte, no caso, o esporte de alto rendimento. Essa fundamentação da psicanálise, só recordando rapidamente para vocês, então a psicanálise, ela analisa o aparelho psíquico. O que é o aparelho psíquico? O aparelho psíquico, ele é a estrutura do nosso modo de entender o mundo, levando-se em conta 3 elementos: o ego, o id e o superego. O ego é a instância de decisão. O ego é aquele que conscientemente decide entre a regra e o prazer. O id é a instância do desejo, do prazer. E o superego são as normas e regras sociais. Nós, em termos de desejos, nós queremos realizá-los o mais rápido possível. Porém, o ego, ele vai analisar esses desejos mediante o superego, que são as regras sociais. E regularmente, o que o ego faz? Ele bloqueia os nossos desejos e passa a caracterizar o valor das regras sociais. E essas regras sociais são impostas a cada um de nós, e nós passamos a viver uma vida neurótica, de acordo com o termo que o Freud utilizava. Neurose entendida como o indivíduo que abre mão do seu desejo para viver as regras da sociedade, gerando nele instabilidade, sofrimentos, angústias e assim por diante. E dentro da construção da sociedade, a característica que se vai dizendo, que você se destaca pela própria condição de seguir as regras e não pela realização dos seus desejos. E se a gente resolver realizar os desejos na sua totalidade, a sociedade passa a nos caracterizar como desequilibrados mentalmente, ou seja, psicóticos, pessoas que não sabem analisar as regras, por isso vivem no prazer. Vivendo no prazer significa que nós estamos desajustados. Vale salientar também que o Freud elaborou toda a compreensão psicanalítica, tendo por base a história do Sófocles chamado Édipo Rei, em que Lion se apaixona pela mãe Jocasta e acaba eliminando seu pai, em que Édipo se apaixona pela sua mãe Jocasta e acaba eliminando seu pai, Lion. E com isso, vive uma relação incestuosa. Essa relação incestuosa seria uma relação de prazer. Porém, quando se sabe que aquela relação é uma relação proibida socialmente, culturalmente e legalmente, acaba ocorrendo um desajuste, um desequilíbrio. Jocasta se suicida e Lion passa a vagar, e Édipo passa a vagar pelo mundo sem destino. E essa consideração Freud vai correlacionar ao aspecto da vida de cada um de nós, no seguinte sentido, que o menino se apaixona pela mãe, mas ele não pode ter a mãe pelas regras sociais. A menina se apaixona pelo pai, mas ela não pode ter o pai nas regras sociais. E a gente busca em alguém a figura do pai ou da mãe. Então, por exemplo, no namoro, a pessoa começa a namorar, o menino está namorando uma menina, e ele vai encontrando naquela menina as características simbólicas da sua mãe. A menina, namorando o menino, vai encontrando no menino as características simbólicas do seu pai, que são elementos que estão no inconsciente. E esse inconsciente é a sede dos prazeres, dos desejos, é a sede do id. E esse elemento inconsciente, a gente só vai entender quando ele se revelar. Mas ele, como que se revela? Somente através de uma análise. Então eu tenho que ir num analista, num psicanalista, e lá ele vai entender o que se passa comigo, entendendo o meu desequilíbrio. Mas sozinho eu não consigo, porque sozinho eu estou no mundo da consciência. E nesse mundo da consciência, eu tendo a seguir as regras dentro da sociedade que vão me descaracterizando em termos de entendimento do que está à nossa volta. Com isso, o debate, a discussão que é produzido aqui nesse tema, ele leva em conta que a busca por parte de atletas de um alto rendimento está muito correlacionada a esse desejo inconsciente que ocorre através da sublimação. O desejo através da sublimação. O que é sublimar? É a gente fazer com que o nosso desejo, a nossa energia sexual,
vá para outras atividades. E entre essas outras atividades, o esporte é um deles. Então, no esporte, o atleta, né, buscando melhor rendimento constantemente, ele nunca vai ficar satisfeito. Porque quando ele atinge uma determinada meta, ele precisa atingir outra. E esse desejo, que é vencer, ganhar medalha, ser reconhecido, vai caracterizando no atleta a necessidade de mais desejos. Porém, na verdade, ele não está realizando um desejo, na verdade, ele tem uma falta. E essa falta está correlacionada a compreender-se melhor, entender-se melhor para uma boa ação e relação com o comportamento. Quando a gente pensa na alegria efêmera e o desejo de superação, essa alegria efêmera é justamente aquela condição de que eu penso que meus desejos estão sendo realizados. Mas, na verdade, não. Na verdade, eu estou cumprindo regras. E eu busco, novamente, superar uma situação e outra, e outra, e outra, e nunca me realizo. Ou seja, a condição, né, de estar completo, né, atingir o ápice, nunca vai ser definida em termos de concluir, cheguei a uma conquista, mas não, ao contrário, eu preciso de mais elementos. Então, a autora, Mariana Souza, ela diz assim, que quando ela praticava esportes, né, uma das características importantes era estar entre os melhores, e de preferência o melhor, a melhor dentro de uma competição. E à medida que ela praticava as atividades e ela conseguia as vitórias, ela sempre tinha um vazio apesar da vitória. Então, no começo, fazia uma determinada atividade, conseguia ficar entre os 3 melhores. A conquista, ao mesmo tempo, implicava numa insatisfação. Eu fiquei entre os 3 melhores, mas não fui o melhor. Num segundo momento, né, fiquei entre os melhores, o segundo colocado, mas não é suficiente. Fiquei entre os melhores, fui o primeiro colocado, mas não bati o recorde. Então a gente vai buscar sempre um elemento para dizer que o nosso nível está inferior e a gente precisa de mais para buscar uma qualidade no treinamento cada vez mais intensa. E esse aspecto, né, vai gerando cada vez mais conflito ao longo da vida. Por quê? Quando você atinge o ápice, você tem que se manter no ápice mostrando um talento cada vez maior, até que você vai chegar num limite que isso não vai se realizar. Então, muitas vezes, o atleta, apesar das conquistas, se vê frustrado por 2 elementos. Um, que ele não vai ter essa vida esportiva para sempre, e segundo, que ele vai se tornar um atleta aposentado muito jovem, né? Então, na casa ali de 30 anos, 35 anos, a pessoa já está aposentada do esporte. Em alguns esportes é até mais cedo, né? Se a gente pega a ginástica olímpica, com 25 anos, a atleta já é veteraníssima. A idade é muito tênue nesse processo. Então, aquela questão que envolve o desejo, a busca, que é o que a psicanálise vai trabalhar, ela acaba sendo constante e o indivíduo tem que ter uma boa noção de si para saber, né, o momento adequado sem gerar conflitos na busca de um melhor rendimento. Mesmo entre atletas amadores, você faz uma atividade esportiva, mas foi incutido culturalmente em cada um de nós que a gente tem que ter um desempenho sempre melhor. Então, como um atleta amador, o atleta acaba dizendo assim, eu não sou um atleta profissional, então não vou competir com os profissionais, mas eu tenho que melhorar meu tempo, eu tenho que ser mais rápido do que fulano, que sempre está comigo fazendo atividade esportiva, eu tenho que demonstrar agilidade melhor do que o outro e assim por diante. Todo o processo, né, que envolve, com base na psicanálise, a leitura de busca de superação, ela se caracteriza por um processo efêmero de alegria. Eu fico feliz, contente, alegre nesse momento, mas não significa que eu vá ficar constantemente alegre. Por quê? Porque eu preciso superar alguma coisa. Eu tenho um objetivo a conquistar. E quando eu não conquisto o objetivo, eu me sinto incompleto, me sinto perdido pela não realização de uma determinada atividade. Então, se eu não consigo, eu tenho a tristeza e a ausência da conquista. Quando eu consigo, eu tenho alegria, mas ainda fica faltando porque eu quero mais. Eu preciso de mais coisas
para me sentir completo com a prática esportiva. Também deve-se levar em conta que na prática esportiva existe, dentro dos conceitos que vão sendo criados socialmente, de que um bom atleta é aquele que busca se superar constantemente. E esse atleta, né, que vai ser caracterizado dentro da cultura, então não é a gente pode dizer assim, não é algo que esteja na condição humana, mas está na cultura humana de uma sociedade capitalista. E essa sociedade capitalista diz, para ser um bom atleta, você tem que ter rendimento. Para ser um bom atleta, você tem que quebrar marcas. Para ser um bom atleta, você tem que mostrar qualidade. E se você não consegue se manter dentro desse processo, a condição de frustração é muito grande. E isso acaba se aplicando também no nosso dia a dia na vida. Então, para ter um bom emprego, eu tenho que me esforçar. Para ter um bom estudo, eu tenho que me esforçar. Para ter qualquer elemento de conquista, a sociedade vai criando novos elementos. Então, por exemplo, vocês na educação física estão aqui no primeiro ano de curso. Logo mais, vocês estarão terminando o curso e as pessoas vão dizer, vocês precisam de uma especialização. Vocês precisam, depois da especialização, fazer um mestrado. Depois você tem que fazer um doutorado. Você tem que fazer cursos. Você tem que continuar em busca daquilo que é incompletude. A psicanálise vai dizer que essa incompletude vai permanecer a vida toda. E a gente sempre vai se sentir ansioso, angustiado pela não realização de todo o potencial que a gente imagina ter. Mesmo que às vezes a gente não tenha, mas a gente vai criando dentro de um processo de mistificar as situações como se fosse possível, né? Sempre vai aparecer, né? Ainda falta alguma coisa. Esse processo vai se dar ao longo de nossa vida em todos os setores, seja na empregabilidade, seja no relacionamento, seja quando a gente conquista uma casa, né? Então você tem a casa própria, daí você diz, agora que eu tenho a casa própria, eu preciso de uma casa na praia. A gente vai criando necessidades pelas marcas que a sociedade vem a ditar. E nós vamos seguindo essas regras, esquecendo, né, que o Freud diria que o prazer estaria em ações em que você se sinta bem e equilibrado. Mas dentro da sociedade, essas ações vão se caracterizar como um não lugar. Não tem lugar para quem fica calmo. Você tem que buscar e tem que buscar constantemente. E quando a gente pensa, né, um desempenho de atleta de alta performance, um atleta que diz que o nível de treinamento que ele tem já está bom, que ele não precisa ampliar o treinamento, não precisa de novos suplementos alimentares. Para ele, o nível de treinamento e nível de competições já é suficiente. Esse atleta ele vai perdendo espaço dentro das competições, dentro dos processos que envolvem a qualidade, o reconhecimento e como o atleta deve portar-se. A gente tem casos, né, por exemplo, do Roger Federer. Ele, atualmente, ele diz assim, eu só faço parte de competições em que eu me sinta bem. Não vou em todas as competições. A característica direta disso foi que ele foi perdendo posições no ranking. Se você participar de todos os torneios, você vai ganhando pontos que te mantêm lá no topo. Se você começar a escolher torneios, você vai perdendo o seu ranqueamento. Então, a condição, né, do próprio ranking é manter os indivíduos em alta performance. E se o indivíduo começa a escolher aonde ele vai participar, isso implica que ele não vai ter o mesmo reconhecimento da qualidade técnica, mesmo que ele tenha qualidade técnica. Então, ele pode ter qualidade técnica, mas você diz, né, não participa de todas as competições, vai ficando para baixo. E quanto mais você vai ficando para baixo, menos você vai receber em termos de reconhecimento e em termos financeiros também, né? Por mais que, no caso do Federer, ele tenha um contrato vitalício com a Nike, né, por exemplo. Mas, enfim, e o aspecto, né, dentro da nossa sociedade é que vai se criando determinados mitos, e esses mitos, né, passam a ditar nossos comportamentos, né? Então, para ser aceito, a gente tem que enquadrar-se dentro de um modelo. E dentro da prática esportiva, como na sociedade como um todo, quem não se enquadra acaba sendo excluído, né? Acaba sendo deixado de lado.
É importante também entender o que seriam os nossos limites, né? E muitas vezes, né, a competição, o modo como ela se caracteriza, ela acaba negando do atleta o limite. Então, por exemplo, né, dê 110%. Se você quer conquistar alguma coisa, não fique esperando. Você tem que dar mais do que você necessita, mais do que você pode, para que você tenha um desempenho que seja qualitativo. Se você ficar aquele vai e não vai, digamos assim, você vai ficar para trás porque você não apresenta um índice de rendimento, um índice de qualidade técnica adequada para insistir com tal tipo de trabalho. Então, a autora do artigo, a Mariana Souza, ela diz assim, que o pai dela era um grande mergulhador, né, e participava de competições, né, e participando, embora fosse um bom mergulhador, né, não era um atleta de competições frequentes, né. E certa vez ela foi acompanhar, né, uma participação do seu pai, que iria, né, disputar uma competição, e dentro dessa competição de natação, tinha a característica de que os atletas tinham que se organizar, né, de modo adequado para a competição e também, né, apresentar um grau de rendimento que fosse qualitativo. Nesse tipo de competição que ele foi participar, era ficar o máximo de tempo possível embaixo da água. E o pai dela, né, enquanto estava participando, né, conseguiu ter um rendimento qualitativo, ele foi passando de fases e chegou à disputa para a conquista, né, disputar para ficar em primeiro lugar, a decisão. Porém, né, num determinado momento, o pai dela desistiu, né, literalmente desistiu e ficou em segundo lugar. E posteriormente, né, quem ganhou a competição, né, quase morreu afogado. Ou seja, teve que ter um atendimento de emergência, de urgência, para socorrer o indivíduo, para que ele conseguisse voltar à vida, né, e se equilibrasse novamente. E aqui a discussão, né, e uma discussão importante, é que a correlação com a própria condição da vida em relação à competição técnica. Então, muitas vezes, o atleta acaba perdendo a sua racionalidade diante de um contexto em que a emoção acaba sendo valorizada muito mais. E dentro desse processo da emoção, o indivíduo pode ter prejudicado a sua vida como atleta, né? Não só naquela competição, mas em todas as outras competições, ou mesmo prejudicado nas suas relações com a vida. É importante que os atletas aprendam os seus limites, embora nos treinamentos o que se coloca é o contrário, que o atleta tem que ir além dos seus limites. E um atleta que tenta ir além dos seus limites sem conhecer adequadamente esses limites, ele pode, ao contrário de uma conquista, né, ter uma perda extremamente significativa. Estilos de competição, né? Então, na nossa realidade que a gente vive, as competições, cada uma tem uma característica, cada uma tem uma regra, cada uma tem uma exigência. O elemento central, né, é que os atletas devam ter um equilíbrio técnico, tático, físico e também psicológico, que é saber lidar com a busca de alta performance. À medida, né, que a gente vai em busca dessa alta performance, a gente tem que ter em mente que é necessário abrir mão de outras coisas que a gente gosta e se dedicar de corpo e alma ao treinamento. Só para ilustrar para vocês, eu acompanhei quando estava aqui em Curitiba a seleção brasileira de ginástica olímpica permanente, que era a Daiana, que era a atleta principal, a Daiane Silva, e o técnico era o Stepanenko, né? Que era um excelente treinador, né, que ajudou a seleção de ginástica feminina olímpica ter um grande destaque nas competições, um grande rendimento, mas o nível de treinamento era extremamente pesado. As atletas ali para o treinamento, né, eram exigidas ao máximo. E era comum a gente ver atletas da seleção ali chorando durante o treinamento. Caíam, se machucavam, era dito, né, levanta-se e vai, né. E o Oleg Stepanenko, certa vez, ele disse assim,
Eu não entendo as meninas brasileiras, porque elas caem e ao invés de se levantar e continuar o treinamento, elas ficam paradas chorando. Se elas ficarem paradas chorando, elas não estão treinando, e se não estão treinando, o nível técnico não aparece. Não aparecendo o nível técnico, o rendimento nas competições vai ser péssimo. Então, a característica do treinamento, e ele dizia, era caiu, levanta-se e continua. Caiu, levanta-se e continua. E essa exigência significa que as atletas, caso quisessem um espaço de conquistas, né, em termos de desempenho, tinham que enfrentar a dor, engolir a dor e continuar o treinamento, para que pudessem ter um nível melhor, né? Levando-se em conta que boa parte das atletas que faziam parte da seleção brasileira se aposentaram, né? Se aposentaram ali com 14, 15, 16 anos, né? Ou seja, né, no início da adolescência já estão aposentadas porque não conseguiram um nível de treinamento, de exigência que a seleção brasileira na época exigia, né? Com isso, né, nesses estilos de competição, a característica que vai sendo construída é que um bom atleta é aquele que se submete de modo constante ao treinamento intenso. E quanto mais ele se dispõe ao treinamento intenso, mais ele vai buscar as conquistas que deseja. A característica é que quando eu treino de modo intenso, significa que no dia seguinte eu tenho que treinar mais do que eu treinei no dia anterior. E assim sucessivamente. E isso vai exigindo toda uma condição psíquica do indivíduo, além, né, da condição física, que quando ele for participar de uma competição e não conseguir um resultado com todo o desdobramento do treinamento, há um questionamento sobre a qualidade técnica que o atleta vem apresentar, ou o reconhecimento tático, né, daquilo que foi ensaiado e trabalhado. Então, muitas vezes, recai sobre o indivíduo a condição de uma não adequação ao aspecto desejante, né? Qual é esse aspecto desejante? Que vai sendo criado pelo próprio sujeito, o atleta, bem como por quem está à volta do atleta, dizendo: o seu desejo é ir mais alto. Então, treine mais, se dedique mais, se envolva mais, se desdobre mais. E dentro dessa característica, muitas vezes o atleta vai se perdendo psicologicamente pela não conquista dos resultados que se esperaria dentro de uma competição. Também é importante verificar, né, que quando a psicanálise, né, fundamentada nos conceitos de Freud, né, vai pensar o comportamento humano, se procura destacar, né, como que vai sendo construído um conceito que é denominado de utopia. Então, utopia tem por base, né, um livro escrito por Thomas More, e esse livro, né, retratava uma sociedade equilibrada, uma sociedade justa, uma sociedade em que as pessoas poderiam se realizar plenamente sem que tivesse um ditador, por exemplo, controlando a vida dos indivíduos, mas cada um tinha responsabilidade nos espaços em que estavam circulando, agindo, intervindo. E ele retrata, né, que quando se pensa na busca, né, por uma qualidade de comportamentos nos indivíduos, muitas vezes a gente vai buscando esses comportamentos numa imagem de excesso, numa imagem que é construída pela sociedade, pela mídia, que vai dizendo que a vida só tem sentido quando a gente exagera. Então a vida é boa quando eu tenho mais do que eu preciso. A vida é adequada quanto mais, por exemplo, numa alimentação, quanto mais eu como, mais isso é vinculado a prazer. Numa loja, quanto mais eu compro, mais isso é vinculado a prazer. E a sociedade vai criando esse conceito de consumismo. E esse consumismo vai adentrando também as características da prática esportiva, pois eu preciso dar o máximo que eu tenho em uma condição de treinamento para que eu possa ter qualidade de desempenho. E se eu não me entregar ao treinamento, essa qualidade vai ser questionada. Pois acaba se caracterizando que o excesso é a felicidade. Então, quanto mais eu exagero, mais feliz eu me torno. Quanto menos eu me dedico, mais infeliz eu vou ficar. Vale salientar também que isso é um conceito que vai sendo construído na sociedade.
Ou seja, a sociedade vai dizendo, quem tem mais é mais feliz. Claro que a gente pode ter toda uma contradição da sociedade, que eu não preciso ter mais ou preciso ter tudo para que tenha uma vida feliz. Mas a característica da sociedade vai implicando também no esporte. E dentro do esporte, né, as diferentes características de como ele vai se construindo vão levando a essa necessidade de os indivíduos suplantarem os outros. Então, por exemplo, é muito comum nas Olimpíadas que um país, ao competir com outro país, queira demonstrar que a sua condição é superior ao outro. E como que se demonstra essa superioridade? Com o número de medalhas. E a própria condição da prática esportiva, ela vai replicar na condição política do país. Então, quem é o país mais forte no mundo? Então, esse país vai ser aquele que vai ganhar mais medalhas. Então, os atletas, né, eles entram dentro de uma postura, né, que é chamada de nacionalismo. Pela nação, minha vida, né? E a pessoa esquece quem ela é e seus familiares e quem está à sua volta. E acaba se envolvendo de modo intenso numa determinada situação, que é o treinamento, né, por exemplo. Então, a utopia seria buscar uma sociedade equilibrada, uma sociedade adequada. Porém, essa sociedade, nesse momento histórico, não existe. O que quer dizer, né, que quando o atleta imagina-se conquistando alguma coisa, ele tem que, essa conquista passa necessariamente por abrir mão de desejos. Se o desejo é conquistar uma medalha, eu tenho que abrir mão de desejos no dia a dia, pois eu tenho que me dedicar ao treinamento, eu tenho que abrir mão de desejos de alimentação, eu tenho que abrir mão de desejos de lazer, eu tenho que abrir mão de desejos de relacionamentos, pois eu tenho que seguir o treinamento para que aquele almejado título, conquista, venha a ocorrer, né? O esporte, né, ele vai sendo construído, né, a partir dos vínculos sociais e como nesse vínculo social ele vai sendo caracterizado. A gente pode dizer, né, que os Jogos Olímpicos, né, as disputas esportivas começaram lá na Grécia Antiga. E lá, né, se deparava toda uma característica dos esportes e as pessoas participavam à medida que se sentiam em condições de participar, não sendo necessariamente todo um processo de treinamento. Então, eu não precisava ficar treinando para competir. Era a disposição da pessoa em competir. E dentro das competições, ela poderia ter qualquer resultado provável, né? Em que se destacava, né, os atletas que tinham toda uma tradição militar, digamos assim. Principalmente ali os soldados gregos, bem como os soldados que estavam protegendo Atenas, ali propriamente dito, ou mesmo a Grécia como um todo, né, como os espartanos. Quando surge na Inglaterra a Revolução Industrial, né, com a máquina a vapor, né, marcou toda a construção, uma construção diferente de sociedade. Então se sai de uma sociedade medieval, agrária, para uma sociedade industrializada. E essa sociedade industrializada, né, começa a intensificar a produção. E a produção precisa de mão de obras. E as pessoas abandonam, né, o campo, abandonam as minas de carvão para irem para as fábricas e produzirem. Tanto que a Revolução Industrial foi o que fez as mulheres que ficavam em casa, tradicionalmente, irem trabalhar também, pois a indústria precisava de mão de obra. Então, se numa época quem trabalhava era o homem e a mulher ficava em casa, a Revolução Industrial disse assim, pouco importa a moral, pouco importa qualquer conceito, a gente precisa de gente trabalhando. E isso foi repetindo e repercutindo em vários fatores, espaços da sociedade, e um deles foi o esporte. Tanto que a Inglaterra é o país em que boa parte dos esportes que a gente conhece passaram a ser definidos com regras. Ou seja, esportes que existiam em outros locais, quando chegam na Inglaterra se colocam regras nesses esportes para caracterizá-los e para implicar um determinado conhecimento sobre a demanda de realidade. E o esporte, né, é fruto da Revolução Industrial.
A Revolução Industrial se caracteriza pela produção maciça de muitos bens para que fossem consumidos. Quanto mais consumo, mais vendas. E o esporte, né, ao surgir dentro desse contexto, o esporte passa a ser caracterizado como um processo necessário à sociedade para, em primeiro lugar, as pessoas buscarem rendimentos e, num segundo plano, para que as pessoas não produzam violência. Então, a Inglaterra, quando surge a Revolução Industrial, tinha na sociedade vários conflitos relacionados a questões, né, de comportamentos sociais, brigas aqui, acolá e assim por diante. Quando o esporte, né, começa a fazer parte das atividades dos indivíduos, e eles, nessas atividades, vão buscar, né, uma conquista, buscar um bom desempenho e assim por diante, esse processo da implementação dos esportes, colocando as regras nos esportes, teve como finalidade controlar nos indivíduos situações emocionais explosivas de satisfação, por exemplo, de necessidades violentas, né? Então, o indivíduo, ao invés de manifestar a sua violência, ele passava a competir, e a competir em um determinado esporte, sob regras desses esportes, o indivíduo sublimava os seus desejos. E ao sublimar os seus desejos, transferia-os para a atividade esportiva. E dentro da atividade esportiva, ela se caracterizava inicialmente como uma atividade de lazer e, posteriormente, passou-se a perceber que essa forma de lazer poderia converter-se num processo rentável por parte de quem administrava o esporte, né, especialmente, né? A característica, né, que surge na Inglaterra é que o esporte, tendo as regras que o definem, fazem com que o indivíduo sublime os seus desejos, ou seja, aquela condição de buscar o desejo numa necessidade de extravasar, espontaneamente, né, o indivíduo se colocar, foi fragilizada para uma sublimação em torno de regras. Então, essas regras controlaram a desordem social, entraram como um valor de moralidade, e essa moralidade fez com que os indivíduos contessem mais a sua condição de agressividade. E dentro do esporte, né, uma característica lúdica que o esporte vai tendo posteriormente de competitivo, né? O esporte, dentro dessa construção do laço social, ele passou a ser visto, né, à medida que foi controlado as ansiedades e inseguranças dos indivíduos, numa situação, né, de buscar valores sociais amarrados ao pensamento capitalista, e o pensamento capitalista, ele diz, né, é necessário acumular riqueza. Quem nos guia é o capital, é o dinheiro. Quanto mais dinheiro a gente tem, menos dependência temos de outras pessoas. Quanto mais dinheiro a gente tem, maior é a nossa liberdade. E esse aspecto de pensar o esporte começou a caracterizar nele a necessidade também de rendimento esportivo. Então, quanto mais a gente melhora o nosso tempo, quanto mais a gente organiza competições e a gente sai vitorioso dessas competições, mais a gente é reconhecido em termos de qualidade. O cronômetro, né, foi inventado na Inglaterra para medir o tempo de jovens que participavam de atividades que eram correr, né, corridas. Então, os indivíduos corriam, chegavam em primeiro, segundo, terceiro, e foi acrescentado o relógio. Além de chegar em primeiro, tinha um tempo a ser batido. Ou seja, foi se criando toda uma ordem científica para o treinamento. Então, para treinar, nós não podemos treinar de qualquer jeito, tem que ter passos. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, e assim por diante. Então, as atividades que surgiram como atividades lúdicas no esporte foram se tornando atividades burocráticas, que é a questão, por exemplo, das crianças. Se eu pego um grupo de crianças de 8 anos, 10 anos, e digo a elas, vamos fazer uma prática esportiva, as crianças dizem, vamos, vamos, vamos. Mas antes de iniciar a prática esportiva, vamos treinar os fundamentos da prática. Então, eu vou colocar cone aqui e vocês vão ficar passando pelos cones.
Eu vou colocar aqui algumas barreiras, vocês têm que pular as barreiras. As crianças, em 5 minutos, vão dizer assim, mas eu queria jogar e não ficar aqui treinando. A característica desse avanço que o esporte vem a ter, né, dentro de uma sociedade capitalista foi justamente de que o esporte tem que ser algo planejado, pensado, analisado, treinado, para que eventualmente a gente faça a competição. E nesse eventualmente, né, que a gente tem especialização de papéis. E quando a gente não mantém um rendimento adequado, a gente passa a ser excluído. Então, investir naquilo que não dá retorno, a gente abandona. Por exemplo, né, voltou aí o Campeonato Brasileiro de Futebol, regularmente é isso que acontece, né, no Campeonato Brasileiro. Um atleta não rende uma vez, não rende a segunda, não rende a terceira, na quarta vez você diz assim, desse jeito não dá. Né? Você tira do time titular, põe na reserva, e se alguém se interessar pelo atleta, você vende. Né? E os treinadores, né, perdeu uma, perdeu duas, perdeu três, está fora. Né? Então não tem uma característica de entender todo um processo. É resultado. Se der resultado, permanece. Se não der resultado, está fora. E um atleta de alto rendimento, quando ele não consegue ter um acompanhamento adequado nos treinamentos, independentemente do problema, ele acaba sendo excluído. Né? Outro aspecto que também veio a ocorrer foi a pedagogização do esporte, que quer dizer, a gente tem que ter uma estrutura para treinar. E dentro dessa estrutura tem que ter os passos a seguir. Se a gente não seguir esses passos, não adianta nem treinar. Né? E o nacionalismo, né, que a princípio, né, a gente vê como algo agradável, né, no sentido, né, o Brasil ganhou um título, nossa, Brasil, é isso aí. Na verdade, o nacionalismo, ele só acirra rivalidades. Né? A gente quer que o outro se dane, né, literalmente. E o nosso, né, se sobressaia. Que acontece também no clubismo. Né? No clubismo, né, você torce para um time, para uma equipe, e quer que a sua equipe se dê bem e dane-se o outro, né? Que é justamente a base do pensamento capitalista. Né? Eu quero ter lucro e os outros que tenham prejuízo. Né? E essa construção, né, também vai gerando no esporte toda uma característica cultural, uma característica que na mídia passa a ser valorizada em termos dos bons resultados. Enquanto esses bons resultados acontecem, você mantém todo o processo. Quando esses bons resultados não aparecem, você coloca o atleta, o grupo de atletas de lado. Então, a gente diz assim, que participar de uma competição gera todo um glamour. Ontem, quem acompanhou a fala do Michel Bastos, ele disse assim, né? Quando eu estava numa Copa do Mundo representando o Brasil, a ansiedade aumentava. Por quê? Porque tem o glamour de estar representando. Mas, ao mesmo tempo, tem o contexto de que, se não tiver resultados, você fica marcado. Não há, dentro da construção e da caracterização do que a gente vive em sociedade, a perspectiva de que o indivíduo pode ter qualidade, sim, em algum momento, ele cometer algum erro ou deslize. Mas, ao contrário, há uma cobrança de que o atleta mantenha sempre o mesmo grau de qualidade esportiva, o mesmo grau de rendimento, para que ele seja reconhecido como um atleta de qualidade. Né? O esporte, né, na sua construção, ele é politizado. O que quer dizer? Dentro do esporte, né, se faz referências a outros contextos da realidade social. Então, numa Olimpíada, né, o país que mais se destacar, ele não só se destaca pelo rendimento dos seus atletas, mas para se destacar politicamente. Então, por exemplo, na nossa atualidade, nas Olimpíadas, a grande rivalidade é entre China e Estados Unidos, em que se destacar com o máximo de medalhas possíveis faz com que o país tenha uma interferência de reconhecimento no mundo de que ali, além da economia ser pujante, você forma atletas de alta qualidade. Então, o número de medalhas implica que os atletas têm valor. E para os atletas chegarem a esse nível de desempenho, no dia a dia o nível de treinamento é muito intenso. Então se cobra do atleta se, por exemplo, ele não conseguir o resultado que se espera.
E esse processo de politização também significa, por exemplo, o Brasil, a seleção de futebol, né, que mais se destaca aí nas discussões esportivas no Brasil é o futebol, se a seleção brasileira de futebol ganha um título, esse título vira um negócio político também, porque a seleção, ao ganhar o título, ela vai lá para Brasília, se apresenta a todos os políticos que amarram a sua imagem ao desempenho da seleção, e com isso passam aquela pessoa, né, que fez essa amarração esportiva ser reconhecida também como um vencedor. E ao contrário, né, se a seleção ou o grupo olímpico não tem um desempenho adequado, ninguém quer ficar perto, para não trazer a imagem de derrotados, né, de perdedores, quando deveria ter a solidariedade, o respeito, a valoração dos atletas. Né. E também, né, além da politização das competições, o atleta tem que lidar, né, com a característica da mercantilização do esporte. Então, a mercantilização, como ela vai sendo construída. Então, um atleta que vai se dedicar ao esporte futebol no Brasil, ele tem, caso consiga superar cada uma das etapas, um maior reconhecimento esportivo e financeiro do que um atleta que vá para uma modalidade, como, por exemplo, um atleta de artes marciais. Por mais qualidade, por mais dedicação que o atleta venha a ter, não significa que ele vai ter um reconhecimento social e financeiro desse treinamento que ele executa. Eventualmente, talvez, numa Olimpíada. Então, se ele chegar a uma Olimpíada, se ele conseguir uma medalha, ele vai ser lembrado por 2 semanas da conquista, né? E depois é esquecido novamente e só vai ser lembrado na próxima Olimpíada, caso venha participar. Então, a mercantilização do esporte significa que os atletas, né, eles são usados e depois lançados ao ostracismo, né, abandonados. Porque se eles não manterem um nível de competição, não mantiverem, melhor dizendo, um nível de competição, eles acabam sendo excluídos, porque a noção é de que o indivíduo tem que ser perfeito sempre, e não eventualmente. O esporte, né, dentro dessa leitura psicanalítica, acaba levando em conta alguns elementos na relação com o treinamento, porque no treinamento o atleta ele tem que ser manipulado para fazer o que é determinado, ele tem que se adaptar àquilo que é a condição do treinamento, ele tem que se disciplinar, seguir o que está sendo orientado, também gera segregação, porque o atleta ele não pode fazer o que ele quer, a hora que ele quer, no momento que ele quer. Ele vai ter que seguir toda a rotina de treinamento para que ele possa ser reconhecido como um atleta de qualidade. E também o indivíduo frequentemente vai ser submetido à ordem do outro, né? Então, aquilo que ele fizer de modo adequado, ele vai ser valorizado, se não fizer, ele vai ser cobrado. E quando ele executa de modo adequado, a valorização continue assim, mantenha o ritmo, mantenha o treinamento, e, se possível, faça algo além. Esse algo além é que pode implicar num resultado melhor por parte do atleta, né? Um conceito, né, que se chama, né, atleta-herói, que a psicanálise discute, né, como uma característica imaginária. Então, muitas vezes, né, a pessoa vai se construindo nas práticas esportivas e vai sendo colocada a ela, que quanto mais ela treinar, quanto mais ela se dedicar, mais ela vai poder representar a família, os amigos, a cidade, o estado, o país, né? E com isso, né, vai ganhando toda uma característica de superpoderes. E esse indivíduo, né, à medida que vai se envolvendo dentro desses aspectos, ele vai ampliando sua dimensão do treinamento físico e também da sua própria condição emocional. E para isso, né, o atleta vai se dedicar ao limite, ou tentar ultrapassar o limite, pois sempre vai ser dito assim, enquanto você atleta está aí parado, pensando, o teu adversário está treinando. Então, se você quiser alcançar o teu adversário e superá-lo, treine e continue treinando. E vai se criando todo esse processo que muitas vezes o atleta nega até lesões que ele vem a ter para poder
manter-se num nível adequado em busca das primeiras colocações ou do reconhecimento. E para isso, né, o atleta tem que superar sacrifícios, né? Se recorre frequentemente, né, dizendo que se o atleta, em qualquer situação de dor, desiste, ele deve desistir da carreira, pois numa carreira esportiva você tem que saber lidar com a dor, com as lesões, com o sacrifício. E um atleta que se lesiona frequentemente, ele é esquecido. Por isso que muitos atletas, para manter um nível de participação, de treinamento, de competitividade, eles não dizem que tem uma lesão, para poder ser reconhecido na sua condição de atleta, e esse atleta seria um super-herói, porque não fico contundido, a dor não me aflige, nem a dor física, nem a dor mental. Eu supero tudo. Então vai se construindo, né, dentro da prática esportiva, um conceito chamado de narcisismo, adotado pela psicanálise, que ela diz assim, que nessa condição do desejo que o atleta vem a ter, né, do ponto de vista consciente, né, de superar os seus obstáculos, o narcisismo vem como uma característica para mantê-lo focado. O narcisismo, ele se caracteriza como olhar para si mesmo e, ao olhar para si mesmo, observar as perfeições que o indivíduo possui, né? A admiração que eu tenho por mim mesmo. Então, quanto mais eu me admiro, mais eu tenho que me dedicar para continuar nos treinamentos. Narciso foi um personagem dos contos gregos que amava se admirar no lago. Então, na época não tinha espelho, ele ia até o lago, ele era muito bonito, ele ia até o lago, no lago refletia a sua imagem e ele ficava admirando a sua imagem constantemente, até que um dia ele se distraiu, enebriado pela sua própria imagem, e caiu no lago e se afogou, né? Morreu afogado. Então se diz, né, basicamente, que o narcisismo é o indivíduo se achar, né, se considerar super-herói, se considerar alguém que não vai ter lesões, se considerar alguém que em si tem todo o controle, né, do que é chamado na psicanálise de componente libidinal da pulsão. A pulsão é a condição que mantém cada um de nós vivos. E o contexto libidinal é a condição erótica, erógena, do prazer, né, do prazer sexual. E o indivíduo abandona qualquer tipo de relação e relacionamento social, vínculos, para se dedicar ao esporte, e dentro do esporte o indivíduo, no seu imaginário, busca a perfeição e a completude. E acaba esquecendo, né, do dia a dia, de outras ações e outras situações. Dentro desse narcisismo, vai se construindo a ideia de perfeição. Então, eu como atleta, eu posso tudo, eu faço tudo, pois eu sou admirado, eu sou reconhecido, e eu consigo avançar cada vez mais com a minha prática esportiva. E a pessoa, né, o atleta, não se percebe que ele é um simples mortal, e o que ele fizer e o modo como ele se expõe vai repercutir na dinâmica de vida que ele vem a ter. Por isso, né, vai se destacar dentro do contexto psicanalítico que esse imaginário de atleta-herói pode ocasionar no atleta, né, uma situação de que ele se perceba capaz de tudo, quando ele não é. E a gente pode observar que muitas vezes o atleta, pensando, né, que é capaz de fazer diferentes situações, diferentes contextos, acaba exagerando em determinadas formas, de treinamentos ou de comportamentos que tem como resultado, né, o prejuízo da sua carreira esportiva, né? Então, o atleta, né, imaginando-se capaz de tudo, ele não se percebe que ele é tão humano quanto qualquer um. E quando ele exagera, quando ele não realiza, quando ele se envolve de modo inadequado em diferentes situações, isso vai desmoronando. Então, o mito do atleta capaz de tudo vai se desmoronando na prática esportiva quando o indivíduo não consegue, nessa prática, poder realizar comportamentos seguros. Então, por exemplo, o atleta vai se construindo na prática esportiva, vai realizando seus treinamentos,
E ele vai percebendo que está tendo todo um reconhecimento dos seus resultados. E com isso, o atleta passa a não se dedicar no mesmo nível de treinamento, pois se considera alguém capaz de vencer de modo tranquilo, né, qualquer situação, qualquer contexto. E à medida que não se dedica como deveria ao treinamento, isso vai implicando na qualidade técnica e esse atleta pode sofrer reveses que anteriormente ele não teria. Muitas vezes, né, o nome do atleta já colocava numa situação de que o outro era mais frágil do que ele. Porém, à medida que o atleta não vai se dedicando regularmente ao treinamento e não entra na sua cabeça de que ele é tão humano quanto qualquer outra pessoa, e que se o treinamento não for feito de modo adequado, ele vai perder a qualidade esportiva, o atleta acaba se perdendo na sua performance, no seu desempenho, e ele posteriormente é descartado. Então ele acaba não sendo uma figura importante. Ilustrando com um contexto, né, na época do Mike Tyson, o Mike Tyson foi um lutador de boxe que ele começou a ganhar lutas, né, em 30 segundos. Né? Qualquer adversário que ia enfrentá-lo, não terminava o primeiro minuto, ele já tinha nocauteado o adversário. E foi construindo toda uma carreira, né, de alta qualidade durante seus treinamentos. Num determinado momento, né, o Mike Tyson começou a não treinar e ele entrava no ringue e só a sua presença no ringue já amedrontava os adversários. Porém, ele já não tinha a mesma técnica e qualidade para vencer. O resultado que ele tinha demorava a vitória, que ele conseguia a vitória, mas era no quarto round, no sétimo round, assim por diante. Posteriormente, né, numa luta, o Mike Tyson enfrentou um adversário que não estava com qualidade técnica, né, para lutas de modo que era mais festivo, né, um adversário para ele bater na luta. E esse adversário nocauteou, né? Então, o mérito desse adversário foi ter nocauteado pela primeira vez o Mike Tyson. Depois, esse adversário não teve com outros a mesma técnica, o mesmo rendimento e não conseguiu se destacar. Porém, o Mike Tyson foi derrotado por todos os que vieram depois. Pois as pessoas que construíam aquele mito, né, de atleta invencível, né, perceberam que ele não estava treinando. E como ele não treinava, seria muito mais fácil de batê-lo. Então, quando o atleta, né, se caracteriza por essa situação mitológica, né, capaz de vencer sem a dedicação, sem o treinamento, ele posteriormente é desprezado, né, como o Mike Tyson foi. Então, ele foi usado enquanto dava lucro. Não deu lucro, abandona-se, deixa de lado. E principalmente atletas, né, que estão em esportes que não têm esse retorno financeiro de modo significativo, o grau de treinamento tem que ser muito mais intenso. Pois se perder o reconhecimento no esporte, né, perde toda a condição financeira da sua manutenção e assim por diante. Então, muitas vezes, a psicanálise vai dizer que, na prática esportiva, o recalque dos desejos é uma necessidade que torna o indivíduo neurótico. O que é o recalque, né? Então, se eu, para manter o meu ritmo de treinamento, tenho que ficar treinando, eu tenho que recalcar meus desejos. Né? Eu queria ir para casa, eu queria sair com os meus amigos no final de semana. Não, você não vai fazer isso. Então, se você fizer isso, você perde o reconhecimento esportivo. Se fizer o treinamento, mantém o reconhecimento. Então, o indivíduo vai se tornando neurótico. Então, a neurose, dentro da psicanálise, ela vai se caracterizar por uma perversão que o próprio indivíduo faz em relação a si mesmo, pois ele abre mão do prazer, do gozo, que a psicanálise usa muito esse termo, em prol da performance. Então, ao invés de ter o prazer, eu abro mão do prazer, vivo uma vida neurótica, e dentro dessa vida neurótica, o treinamento é que guia a perspectiva de vida que o sujeito poderia vir a ter. Né? O registro simbólico, né, na vida do atleta, ele está caracterizado no modo como o atleta compreende o discurso do alto rendimento. E quer dizer, né, como que o atleta pensa, né, o seu desempenho. E ao pensar o seu desempenho,
esse atleta ele pode converter num processo imaginário a busca pela conquista, pelo melhor lugar, pela melhor condição, ou mesmo pelo tempo perdido, né? Então, o atleta, né, pelo pensamento, ele vai fazendo simbolicamente as características do que ele quer para a vida. Muitas vezes, né, um treinador, um professor, diante do atleta, vai dizer para ele: o teu tipo de esportes dura 6 anos alto rendimento, mais que isso não tem. Ou seja, você tem que se dedicar por 6 anos ao esporte para oferir bons resultados. Depois disso, não tem mais resultado, porque dificilmente seu corpo vai acompanhar tal situação. Então, o indivíduo acaba se vinculando a um processo onírico, um processo simbólico, em que ele imagina a condição de conquistas. E, ao mesmo tempo, né, se ele está entregue, né, por exemplo, a uma lesão, ele começa a imaginar o contrário, o tempo perdido. E esse tempo perdido, né, que vai significar a qualidade técnica. Então, se eu tenho um esporte que o período de competição para ter qualidade no desempenho gira em torno de 6 anos, qualquer lesão que eu tenha nesse período vai fazer com que diminua o meu tempo de prática esportiva. E ao diminuir, né, o indivíduo fica mais para baixo, podendo entrar, né, em situações depressivas, inclusive. E para que o atleta não entre nesse processo, ele teria que encarar, né, no caso de uma lesão, todo o tratamento da melhor forma possível e não pensar no tempo perdido, mas pensar no tempo em que ele tem que treinar, ou seja, chamar o indivíduo à realidade para que ele recalque desejos e recalque a própria condição. Se eu não tivesse sofrido a lesão, eu teria um melhor rendimento. Não, você vai ter que enfrentar o sacrifício das características que a vida se apresenta. Ou seja, ir até os limites do corpo, o máximo possível. E quanto mais você se preparar, seja lá na recuperação da lesão, e treinar, maior é a possibilidade de conquistas, levando-se em conta que essas conquistas dependem de muita dedicação, muito treinamento, muito empenho, e depois uma performance que esteja em acordo com aquilo que foi treinado. Se o indivíduo não consegue esse processo, todo o sacrifício, né, acaba sendo em vão, né, pois o indivíduo não é reconhecido, pois ele não tem resultados, né. Então, por mais que o atleta treine bem, se dedique bem, se ele não tem conquista, se diz, né, que seus desejos suplantaram aquilo que ele deveria seguir, que era a realidade. E a realidade é o superego. Você tem que treinar e treinar o máximo possível. Se encanta com o mundo dos desejos, a qualidade técnica não vai aparecer e a condição de atleta também não vai se realizar com qualidade. Um tema, né, que a psicanálise trabalha de modo constante é a relação entre impotência ou impossibilidade. Basicamente, a impotência é no sentido de perder poder. E perdendo poder, né, você não consegue decidir sobre os caminhos que você vai seguir. A impossibilidade, quando você, ao avaliar seu nível técnico, você percebe que os adversários estão num nível melhor. Então, a impossibilidade de vencer outros atletas, porque eles se encontram num nível de treinamento muito mais avançado. A impotência é quando eu, já antes de qualquer situação de comparativos, né, já me considero incapaz de ter uma qualidade técnica. Então, não estou nem perguntando se o adversário está mais treinado ou não. Eu mesmo me vejo fragilizado pela própria condição. Então, a psicanálise ela vai dizer que se o atleta de alto rendimento pensa em possibilidades de conquistas, quanto mais ele se esforça, mais ele é reconhecido caso ele consiga os resultados. Então, pensar alto é uma condição de um atleta de alto rendimento. E quanto mais ele pensa, né, nas conquistas, nas vitórias, e mais ele vai se dedicando aos treinamentos, a condição dele manter um nível de equilíbrio é muito maior
e faz com que o atleta, né, possa superar os seus sofrimentos em busca das alegrias, por mais que as alegrias sejam efêmeras. A dor é todo dia de treinamento. Mas numa competição, se a conquista for atingida, naquele momento é o momento de alegria. Após a conquista, é voltar para o treinamento. E no treinamento se submeter a todo o princípio da realidade que a psicanálise Freud vai dizer, né? A gente vive em busca da felicidade. Porém, essa felicidade sempre é adiada para depois. O que quer dizer, né? A perspectiva da psicanálise é que a gente vai sofrer, né? Muito mais sofrer, né, do que ter prazeres, né? Muito sofrimento e prazeres eventuais, pois o princípio do prazer ele não vai se realizar na sua totalidade, mas eventualmente, parcialmente no indivíduo. E a gente vai trabalhar muito com as demandas do superego, que é o que controla a gente no nosso dia a dia, né? Independentemente da idade, independentemente do que a gente faz na vida, o superego controla os nossos comportamentos. E os nossos desejos a gente sempre deixa para realizá-los na máxima intensidade amanhã. Então amanhã a gente vai ser feliz, né? E sempre é o amanhã, né? Sempre o amanhã. E esse amanhã, né, eventualmente aparece, mas regularmente é o sofrimento que guia a vida. Nos esportes de alto rendimento, a condição, né, de conquista faz com que o atleta tenha todo um reconhecimento. Então, o atleta consegue ter bons resultados, ele é reconhecido em sua qualidade. Porém, se o atleta demonstra declínio, demonstra baixo rendimento, esse atleta já vai sendo deixado de lado. Tanto que muitos atletas, para manter o nível de performance, muitas vezes fazem uso de substâncias psicoativas para tentar trabalhar de modo adequado com as perdas que eles estão tendo no treinamento. Então, não consigo mais acompanhar o treinamento com qualidade, não consigo mais participar com qualidade nas competições. Então, a busca por substâncias psicoativas acaba aumentando, né, pela condição de que o atleta, para ser reconhecido, ele tem que manter-se vitorioso, tem que manter-se em destaque. E se o atleta vai perdendo esse destaque, ele vai perdendo toda a sua condição de compreensão, de valor e assim por diante. Só para ilustrar para vocês, né? Aqui no Brasil não existe, mas em Cuba foi o primeiro país a criar um processo chamado de destreinamento, em espanhol, né? Destreinamento. Em português, né, seria algo como destreinamento. Ainda não tem essa palavra em português. Né? Mas o que consiste tal atividade? Né? Então, o atleta que é de ponta está mantendo índices de alta performance constantemente, mas quando se percebe que o nível técnico do atleta está caindo, esse atleta vai sendo mudado de posição, ou seja, de atleta vai se trazendo esse profissional para que ele se torne um treinador, ou que ele se torne um dirigente, que ele continue trabalhando na prática esportiva, formando novos talentos, para que ele não entre em depressão. É bastante comum em diferentes esportes, porque o reconhecimento do atleta é pontual, não no futebol, né? No nosso caso brasileiro, né? Mas em outros esportes o reconhecimento do atleta é pontual e quando o atleta se aposenta, ele é simplesmente esquecido, né? Muitas vezes, mesmo treinando em alto nível, o atleta já é esquecido. Que dirá se ele não tiver um treinamento regular, né? Se a gente pensar, né, as atletas da ginástica olímpica que conquistou medalhas aí para o Brasil recentemente, atletas masculinos e femininos, né, da ginástica olímpica, que tiveram medalhas, resultados excelentes. Muitas vezes a gente nem lembra o nome deles, né? Atletas do basquete brasileiro, né? Atletas do vôlei, né? Talvez o vôlei a gente lembre de um ou outro aí, mas a maioria a gente não lembra. E são atletas que estão treinando, tem todo um rigor e assim por diante. Agora, se a gente pegar, né, atletas de patinação, atletas de natação, atletas de beisebol, atletas de futebol americano, atletas de rugby, daí que a gente não vai ter
nem o nome, né, de alguém em destaque nacionalmente, pois esses atletas vão se tornando, dentro da ação esportiva, por mais que eles tenham dedicação, podem entrar nesse processo de impotência e de impossibilidade, né? A gente não é reconhecido, infelizmente, né? Na busca, né, muitas vezes, de superar uma limitação, o atleta, ele não revela que tem uma lesão, que tem uma dor que é muito intensa, para tentar manter-se, né, nos treinamentos e nas competições. E essas lesões, né, quando vêm e acabam, então, digamos, o atleta não quer revelar a lesão, porém, essa lesão começa a impactar no seu nível de treinamento e de competição, vai se perceber que ele está lesionado. Tem casos de atletas que muitas vezes não buscam o departamento do clube, da instituição a qual eles estão vinculados, para não revelar dentro da equipe que ele tem uma lesão. E ele busca um tratamento alternativo, digamos assim, para tentar superar aquilo que vai prejudicá-lo, seja no treinamento e especialmente nas competições. E quando a lesão não é trabalhada, ela se torna pior ainda, né? Podendo o atleta até perder, né, toda uma temporada, uma carreira, né, a condição financeira e assim por diante. Né? Um aspecto, né, que se coloca e vai se educando o atleta desde cedo é que não há espaço para dor no treinamento. Então, toda condição de treinamento é para superar obstáculos, e a dor é um desses obstáculos. Claro que a gente pode dizer, se eu faz 2 anos que eu não vou numa academia, eu vou lá para a academia, faço lá meu treinamento, etc e tal, depois meu alongamento, mas quando eu volto para casa, no dia seguinte, eu sinto algumas dores no corpo, pela falta de tempo de treinamento. E quando eu volto a treinar, eu sinto essas dores. Mas essas dores não são dores que incapacitam a nossa condição de desempenho no dia a dia. Elas atrapalham um pouco até o corpo se reorganizar e a gente vai em frente, né, com todo o treinamento e assim por diante. Agora, quando se pensa, né, na dor como uma dor que pode inviabilizar a execução de uma tarefa, a gente teria que parar. Dentro da sociedade, controlada aí pelo superego, a característica é que sem dor, nenhum ganho. Então, você tem que ter a dor para poder vencer. Ou seja, tem que sacrificar-se. Se quebrou o pé, continue no treinamento, continue na competição. Né? Como já teve casos aí em Olimpíadas, na ginástica olímpica, de uma atleta no cavalo, ela quebra o pé e ela continua os exercícios com o pé quebrado. E ela, posteriormente, pelo desempenho, mesmo com o pé quebrado, foi um desempenho excelente e ela ganhou medalha de ouro. Né? Isso fica de exemplo para os demais atletas. Né? Se uma atleta com o pé quebrado, ali na barra, né, não era no cavalo, faz os movimentos difíceis e ganha medalha de ouro, por que outro não pode fazer? Então aí que se foi configurando a ideia de que sem dor nenhum ganho. Mas a dor, ela pode se tornar numa lesão intensa, fazendo com que o indivíduo não consiga nem mesmo treinar ou praticar o esporte, principalmente se ele vive de um esporte que se caracteriza de alto rendimento. Bem como, né, digamos assim, atletas amadores, né, ou pessoas que gostam de vez em quando de praticar o esporte. Então, o indivíduo trabalha numa empresa, daí vai no sábado jogar futebol com os amigos, e lá no futebol ele quebra a perna. Quebrando a perna, quando ele voltar na segunda-feira para o trabalho, ele vai ter uma liberação do trabalho, porque não tem condições de trabalhar com aquela perna quebrada, e depois que ele se recuperar, a empresa diz, um abraço, pois você, numa atividade lúdica, se quebrou e prejudicou a empresa. Enquanto a lei permitir, você vai ficar aqui na empresa. Quando a lei não permitir mais, a gente manda embora. Então, a característica de que a sociedade vai caracterizando todo o contexto de trabalho, de estímulo, em acordo com as demandas. Né? E muitas vezes o treinamento, né, é um treinamento cruel. E esse treinamento cruel, né, tem que ser racionalizado, porque mesmo que tenha uma lesão, você tem que continuar treinando, e essa é a demanda que se vem a ter de modo intenso. Né? Deixa eu ver aqui, alguém comentou alguma coisa?
O Lucas colocou boa noite aqui. Então tá certo. Então, continuando aqui a discussão. Então a gente vai entendendo, né, que essa situação que vai limitando os indivíduos em termos de que você tem que treinar, porque essa é a regra, mesmo que esteja em situação inadequada, a gente tem duas mensagens, né? Uma que se você não treinar, você fica de lado, porque está lesionado. E se você entende que vai ficar de lado, então você se coloca como alguém que tem que estar treinando. E entra nesse modelo, né? Se tem atleta que mesmo contundido conseguiu bons resultados, eu também tenho que ter, né? Dentro da ideia de impotência e impossibilidade, né, escutar um atleta, né, ajuda a compreender, né, sobre situações do seu rendimento, inclusive de uma lesão, né. Ontem o Michel Bastos ele comentou, né, de que ele trabalhou aqui no Brasil e fora do Brasil, em diversas situações ele teve um apoio psicológico para lidar com as situações que envolviam tanto estar na reserva, tanto não ter um bom desempenho, como também ter uma lesão. De modo que as pessoas, ao trabalhar com os atletas, foram dando a eles mais seguranças em termos de entendimento e trabalhando, né, de modo adequado à condição entre o que se imagina e o que se pode fazer. Então, no nosso imaginário, a gente poderia fazer tudo. Na realidade, né, existem muitas situações que são limitantes. E entre essas situações limitantes é a gente ter a percepção de que nós não somos superatletas, ou que o atleta se entenda não sendo um superatleta. Essa condição, né, abarca todo o aspecto narcisista. Lembrando, né, que o narcisismo é aquela condição em que a gente se julga melhor do que os outros, a gente se julga, né, capaz de tudo. E quando se tem uma orientação, se tem um acompanhamento e se mostra ao atleta que ele é frágil tanto quanto os outros, que o treinamento, ele tem que se dedicar ao treinamento, mas isso não garante ao atleta que ele vai ter sempre um bom rendimento. E também, né, que o atleta tem que ter a noção de quando ele percebe uma dor, que não é dor fruto do treinamento, mas fruto do exagero, que está se caracterizando como uma lesão, o que ele necessita é de um período de recuperação. O que ele precisa é de um acompanhamento. E esse acompanhamento é que vai dando a ele toda uma possibilidade de equilíbrio, né? O Thomas Moores, que abordou de modo bastante significativo, né, em um romance em 1516, com o título Utopia, uma sociedade em que as pessoas eram inteligentes, eram sábias, eram pessoas que construíam relacionamentos equilibrados e que existia todo um sistema político e social que respeitava os indivíduos, valorizava os indivíduos e que ali você ia construindo uma sociedade a mais justa possível, né? Que as pessoas se sentiam felizes dentro desse processo. Esse termo utopia passou a ser aplicado de uma forma a dizer assim, a utopia é quando alguém acredita em algo impossível. Então, essa sociedade do Thomas Moores seria uma sociedade que não existe, né? Uma sociedade só da imaginação. Porém, né, muitos autores atualmente, né, consideram que utopia é um caminho para chegar a um lugar em que as pessoas têm uma vida melhor. Então, a utopia ela se realizaria se a gente tivesse uma vida melhor, né? Então, se tem algum lugar no mundo que a vida é mais equilibrada, como ocorre lá nos países nórdicos, a gente teria essa utopia em termos de realização. E quando se pensa na utopia esportiva, ela tem a base das atividades vividas pelos gregos, né? E Professor, uma dúvida. Pode falar, Lucas. A maior utopia, sabe que nesse meio esportivo, sabe o que é? Qual? É o Paraná subir para a primeira divisão, sabia? Então, Mas, professor, o que quer dizer esse conceito aí? Sim, mas é uma utopia que pode se realizar, né? Mas assim, professor, eu não entendi muito. Eu falei brincando, o que significa? Então, a utopia, né, quando Thomas Moores escreveu o livro, ele falava de uma sociedade equilibrada, uma sociedade onde as pessoas
se alimentavam bem, conviviam bem, faziam seus trabalhos e eram recompensados de modo adequado pelo trabalho realizado e assim por diante. E posteriormente, por causa desse livro, o termo utopia passou a ser identificado com a ideia de algo impossível. Então, nunca que as pessoas vão viver numa sociedade de modo equilibrado. Nunca que as pessoas serão sábias, inteligentes e felizes. Vai ter um ou outro na sociedade, mas todo mundo, isso é impossível. Então, o conceito de utopia, né, passou a ser divulgado como impossibilidade. Então, se tem uma utopia, significa que isso não vai acontecer. Porém, né, pensadores mais recentes, né, eles dizem, né, que utopia é um lugar onde a gente quer chegar. E esse lugar, né, a gente vai caminhando em direção a ele, e não como algo impossível, mas como algo possível. E quando vai se discutir nesse artigo, né, a questão da utopia esportiva, é de correlacionar como que os atletas ou os praticantes de esportes vão pensar a próprio caminho que o esporte pode se guiar para com eles. Né? E se retoma, né, duas palavras gregas, né, para contrapor-se à ideia de utopia. A palavra agon e a palavra arete. A palavra agon, ela está relacionada à competição. Então, buscar competições e dentro dessas competições superar o que se envolve dentro das regras que estabeleçam o esporte. Essas competições, elas envolvem tensões que podem ser violentas, né? Ou seja, a gente xinga o adversário, a gente briga com o adversário, luta com o adversário, mas dentro de regras. Existem regras que norteiam todo o processo de competição. E existe a segunda definição grega, que é arete. Arete se caracteriza pela busca de performance, ou seja, atingir o máximo limite do desempenho que a gente venha a ter. E com arete, né, basicamente, né, vai se entender que a gente não precisa do agon, que está relacionado à competição, porque no arete, se eu quero atingir o máximo de perfeição, eu já estou dentro de um processo competitivo. Então, arete já é a competição, e é a condição dos limites, né? Então, no arete, né, se caracterizaria assim, ó, eu quero chegar em tal lugar, e eu vou chegar. Só que o processo, né, de construção dessa realidade, nem sempre ela vai ser realizada por caminhos equilibrados. Pode falar. Então, a utopia, professor, é um lugar onde a pessoa que tem uma meta de atingir um determinado objetivo como um sonho, então? Isso. Entendi. Obrigado, professor. De nada. E aqui, né, o arete, né, seria essa utopia, né? Então, o atleta, né? Então, você está preparando o atleta e diz a ele, onde você quer chegar? E o atleta diz, eu quero ser o número 1. Eu assisti um documentário sobre o Bjorn Borg, que foi um atleta do tênis, aí foi famoso, se aposentou jovem com esporte, depois não conseguia ter, segundo ele, rendimento adequado. E o Bjorn Borg, né, quando o seu treinador dizia onde você quer chegar, ele dizia, eu quero ser o atleta número 1 do tênis. E ele foi. Só que para chegar até lá, foi um processo completamente difícil, obstáculos a superar constantemente, assim por diante. Mas outros atletas também falaram que queriam ser o número 1. E não chegaram. Não chegaram nem perto, né, do número 1. Que quer dizer, né, que aqueles que conquistam, você fala que a utopia esportiva se realizou. E aqueles que ficam pelo caminho, né, se caracteriza que a utopia é apenas um sonho, como você disse agora há pouco, Lucas. E a gente se perde pelo caminho porque não compreende a própria dinâmica de como esse processo vai acontecer na nossa realidade ou como ele vai se caracterizar na dinâmica da nossa realidade. Também, né, é importante entender, né, que a técnica, né, que é o treinamento, quanto melhor o indivíduo se dedica ao treinamento, maior se amplia o seu potencial utópico. O que quer dizer? Melhorando a técnica, o atleta vai tendo caminhos a percorrer de uma forma em que ele possa avançar mais em termos dos objetivos que ele vem a ter. Mas como a gente diz, né, se tem 200 atletas, né, só um vai ficar em primeiro, e não os 200, né? E a característica é que se põe na cabeça dos 200 que eles podem ser o número 1.
E dentro desse contexto, aqueles que ficam para trás, muitas vezes, do ponto de vista psicológico, como analisa a psicanálise dentro dos conceitos de Freud, né, o indivíduo se vê frustrado, né? Então ele se sente, né, excluído além de não realizar os seus desejos, mesmo que sejam aqueles impostos, ele não consegue minimamente, né, conviver de modo adequado com as perdas, né? E aí se enquadra, né, dentro do processo neurótico do indivíduo. Cabe destacar, né, que no século XIX para o século XX, as utopias clássicas, né, que eram como eu posso alcançar os meus objetivos a partir de treinamento e assim por diante, foram correlacionados com utopismos tecnológicos, ou seja, eu vou usar instrumentos que melhoram a minha performance. E um exemplo, né, que é trazido na discussão numa das Olimpíadas, a Olimpíada de Pequim, em que foi liberado para os atletas de natação um traje criado pela Speedo, em que você se vestia o corpo inteiro com esse traje, né? Um traje que também foi projetado pela NASA. E os atletas conseguiram bater recordes, né? Eles bateram recordes durante as prévias da final e bateram recordes na final. Ou seja, no mesmo ano, o índice na natação foi quebrado algumas vezes, né? E se criou toda uma demanda de que a tecnologia, se a gente dominar a tecnologia, os recordes vão ser baixados e a gente vai ter mais conquistas das melhores medalhas, né? Então, o importante é ter a tecnologia e não necessariamente o corpo que executa a tecnologia. Tanto que alguns pensadores, numa determinada época, passaram a dizer, se for necessário amputar o braço para ter uma melhor firmeza e ter com isso uma qualidade esportiva, né, se faça isso, né, usando tecnologia, né? Então, alguns até exageraram nesse processo. Então, uma das coisas que o Freud vai discutir na psicanálise é que a gente não tem controle sobre a natureza. Então, quem manda é a natureza. E o ser humano, né, na sua investigação científica, por mais que invente novos instrumentos, ele ainda não tem controle sobre a natureza. A natureza dita o caminho, o ser humano interfere nesses caminhos, mas quem define é a própria natureza. Então, essa condição de um utopismo tecnológico, ele tem um momento específico, né? Em determinado momento ele tem a sua eficácia, mas isso não é duradouro, né? E que o espírito utópico, ele mantém-se, né, dentro de toda uma característica de sociedade, onde vai se construindo nos atletas, mesmo amadores, né, especialmente nos atletas competitivos, toda uma condição da necessidade de conquistas. E essa necessidade de conquista vai fazendo com que o atleta muitas vezes se fragilize dentro da sua construção de identidade, da sua construção de compreensão, e aqueles conceitos edípicos de desejos, de equilíbrio, eles muitas vezes vão se perdendo pela necessidade que a pessoa, o atleta, né, seja ele amador ou especialmente de alto rendimento, tem que se posicionar de um modo adequado, ou seja, o atleta tem que se dedicar ao treinamento e abrir mão de todo e qualquer prazer para que conquiste resultados, ou seja, abrir mão do prazer e seguir as regras. Esse é o conceito fundamental que a fundamentação psicanalítica traz para o entendimento da prática esportiva.